Olá, programadores, tudo bem com vocês? Nesta aula falaremos um pouco sobre o uso da lógica. A organização de tarefas são fundamentais no desenvolvimento de programas de computador. Inicialmente falaremos sobre sequência lógica. Mas o que é sequência lógica? Sequência lógica nada mais são que etapas a serem realizadas para que consiga atingir um objetivo ou solução, ou seja, passos que são executados para que se consiga solucionar um problema. Utilizamos a sequência lógica no nosso dia a dia para organizar tarefas. Por exemplo, aqui temos alguns exemplos de tarefas. Costumamos realizar e que deve obedecer a uma sequência lógica para que se consiga atingir o objetivo final. Temos como exemplos fazer um bolo, preparar um suco, trocar uma lâmpada, imprimir um documento, instalar um aplicativo no celular. Exemplos que temos de fazer um bolo, onde devemos então seguir algumas etapas como citadas. Vale ressaltar que neste caso, assim como em outros, algumas etapas podem ser realizadas. Em outra ordem, não interferindo no resultado final. Neste exemplo, temos 8 etapas a serem seguidas. Uma observação importante é que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. Concorda? Para isso é necessário um conjunto de instruções colocadas em ordem lógica. Por exemplo, para fazermos um omelete de forno, seguimos passos descritos. Bata ligeiramente os ovos e junte os ingredientes restantes. Coloque em um refratário untado, leve ao forno médio. Sirva quente ou frio. É possível, a pergunta é, eu poderia inverter alguns passos, como, por exemplo, passo 2 pelo 1. O que vocês acham? É possível primeiro colocar o omelete no forno e depois bater os ovos, por exemplo? Não seria possível neste caso. Devemos, então, seguir uma ordem para que o objetivo seja alcançado. Diante disso, conclui-se que as instruções, que são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo, além disso, elas devem ser executadas sempre em uma ordem adequada. Mas o que é lógica de computação? Você sabe que isso tem a ver com o que abordamos até agora? A lógica computacional é fundamental para as pessoas que desejam trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e programas, pois é por meio do raciocínio lógico que o homem constrói algoritmos e podem ser transformados em programas de computador cada vez mais complexos. A lógica computacional é fundamental para as pessoas que desejam trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e programas, mas é por meio de raciocínio lógico o homem constrói algoritmos que podem ser transformados em programas de computador, capaz de solucionar cada vez mais problemas complexos e permite definir a sequência lógica fundamental no desenvolvimento de sistemas computacionais. Nós falamos anteriormente sobre algoritmo, mas o que é algoritmo? De uma forma resumida, podemos dizer que o algoritmo é uma sequência ordenada
infinita de passos. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que servem para que se consiga atingir uma meta específica. A seguir, temos um exemplo de algoritmo. Para ler dois números quaisquer, onde temos, então, 3 passos. Primeiro passo, escreva o primeiro número no retângulo A. Escreva o segundo número no retângulo B. Some o número do retângulo A com o número do retângulo B e coloque o resultado no retângulo C. Aqui temos, então, a representação gráfica deste algoritmo. Através desse algoritmo, podemos transformar, então, em programas de computador. Programas de computador nada mais é, então, que um software escrito em uma linguagem. Essas linguagens podem ser Java, C, C++, Python, dentre outras. Elas são, então, interpretadas e executadas por uma máquina, no caso, o computador. Resumindo, a lógica é a técnica de organizar pensamentos para atingir determinado objetivo. Sequências lógicas são etapas que devem ser seguidas para se realizar uma tarefa. E instruções são ações da sequência lógica que indicam o que deve ser feito, ou seja, cada um de sua sequência lógica e uma instrução. Lógica de programação é o modo de pensar e estruturar para se escrever um algoritmo. O algoritmo é uma sequência ordenada e finita de passos que ser seguidas para se atingir um objetivo. A linguagem de programação são as instruções dadas para um computador para se criarem os programas, dentre outros. A sugestão de atividade: reflita e escreva um conjunto de instruções para alguma tarefa que você realiza diariamente, no seu cotidiano, como tomar banho, tomar café, assistir a uma aula, preparar um prato, dentre outras. Fique bem à vontade para escolher e fazer as suas sequências lógicas de passos. Não tem uma resposta certa ou errada. Apenas pense e reflita com o que foi proposto dessa forma. Vocês estarão organizando o pensamento, ou seja, estarão utilizando a lógica em situações cotidianas. Espero que o conteúdo tenha abordado as aulas, tenha atingido as expectativas de vocês. Se houver alguma dúvida, assista ao vídeo quantas vezes achar necessário. Vamos para a próxima?